Olá, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar nos três poderes? Não estou falando das meninas superpoderosas, nem de pedra, tesoura ou papel. Estou falando dos poderes legislativos, que são os executivos, judiciários e legislativos. Esses três poderes norteiam a política do nosso país. E foi um filósofo francês com nome super refinado, Montesquieu, que teorizou pela primeira vez a divisão do poder em três instâncias distintas. Depois de muito estudar, gente, não foi um dia, não foi um mês, não foi 2 meses, foram anos estudando sobre o assunto. O filósofo concluiu que o povo estaria perdido se, imagine, se os príncipes, os nobres ou até mesmo o povo fosse responsável por tudo. Como assim responsável por tudo? Se o povo fosse responsável por fazer a lei e fiscalizar a lei e fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, Montesquieu, nesses estudos, percebeu isso, que seria muito difícil se não houvesse uma divisão de tarefas. É igual na casa da gente ou na escola. Imagine se o professor de vocês, por exemplo, vamos retomar a ideia. Imagine se o diretor da escola, ele fosse diretor, responsável pela manutenção da escola e limpeza, responsável pela merenda escolar, responsável por dar aula para vocês e responsável por abrir e fechar o portão. Será que daria certo? Acredito que não, né? Porque ia ficar super corrido. Então, enquanto ele está dando aula, ele iria ter que deixar a panela no fogão, teria que atender alguém, por exemplo, daí teria a secretaria também, imagine, ao mesmo tempo que ele está dando aula para vocês, vai ter que atender o pai na secretaria, vai ter que abrir um portão, vai ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, Montesquieu pensou nisso, tá? De uma maneira mais simples para vocês entenderem os três poderes, tá? Só que aqui no Brasil, a Constituição Federal de 1988, ela aceitou essa teoria do Montesquieu. Então, nós temos os nossos três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Quem são os responsáveis por esses três poderes, tá? Então, vamos lá. O primeiro poder, que é o executivo, ele é formado pelo presidente da República, pelo governador e pelo prefeito. Então, esse ano de 2020, nós vamos ter eleições para prefeito, tá? Então, vamos lá. Quem é o presidente da República? Ele governa toda a nação. Então, a eleição para presidente da República é feita a nível nacional. Então, todos do Brasil inteiro escolhem uma pessoa para governar o país. Ele é o representante diante de outros países, tá? Então, o nosso presidente da República nos representa diante de outros países. Daí tem o governador. O governador, ele é o representante do estado. A esfera dele é estadual. E qual é a função dele? A função dele é arrecadar e valores, dinheiro, tá? Para obras no estado, tá? É fazer que as coisas aconteçam dentro do estado. O governador, ele tem secretários que ajudam ele a trabalhar. Então, tem secretário da saúde, secretário da educação. Nenhum deles, por exemplo, o presidente da República, ele não trabalha sozinho, ele tem os seus ministros. O governador, ele tem os seus secretários, tá?
Então, pensando nessas esferas, a gente tem, então nós já falamos do presidente, do governador, e agora a gente vai falar do prefeito, que é a qual será as eleições desse ano de 2020. O prefeito, ele responde pela esfera municipal, dentro do nosso município. Tá? Então, vamos dar um exemplo. O governador do estado deixou a critério dos prefeitos que liberassem ou não as aulas. Então, cabe ao prefeito liberar que tenha aulas ou não nos seus municípios, tá? Então, é a função hoje, uma das funções do prefeito. O prefeito, ele governa junto com a Câmara Municipal. Então, o prefeito, ele vai fazer aqui, vai pedir ao governador verbas, tá? Para o município, para que o município funcione, tá? Então, as obras de hospitais, as obras das ruas, escolas municipais, tudo isso é encargo do prefeito, tá? Então, esse é o executivo. Agora nós vamos para o legislativo, tá? Então, no legislativo, nós temos os senadores, que são eleitos a cada 8 anos, e os deputados federais, tá? Os deputados, que a gente chama de Congresso Nacional. Tá? O Congresso Nacional, por exemplo, vamos lá, aumento do salário mínimo, tem que passar pelo Congresso Nacional, tanto pelo Senado como pelos deputados federais, tá? As leis precisam passar por esses dois para depois o presidente da República assinar e sancionar as leis. Tá? Depois nós temos os nossos deputados estaduais, que são eleitos dentro do estado. Então, quando tem a eleição para presidente da República, nós temos as eleições para deputado federal, deputado estadual, governador. Então, são 4 que nós votamos. Desculpa, são 4, que é o presidente da República, o governador, deputado estadual e deputado federal. E o senador. Então, a gente vê que são 5. E depois, nós temos os nossos vereadores, que neste ano de 2020, nós vamos ter eleição junto com o prefeito. O que acontece nas eleições para vereador? Muita gente acha que o prefeito, ou que o vereador, é aquele que vai fazer o posto de saúde, é aquele que vai fazer o ponto de ônibus, é aquele que vai melhorar o asfalto, é aquele que vai melhorar a escola. Não, gente, essa não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar, tá? E fazer as leis. Tá? Então, o que o vereador vai fazer? Ele vai fazer o projeto de lei. Se todos votarem ok, vai passar pelo prefeito, ele vai assinar e vai sancionar. Tá? E o que acontece? O vereador, ele precisa fiscalizar. Ele precisa fiscalizar se o posto de saúde está funcionando, ele precisa fiscalizar se as escolas municipais estão funcionando, ele precisa fiscalizar se o ponto de ônibus tem abrigo, ele precisa fiscalizar se a merenda escolar é boa, ele precisa fiscalizar se a biblioteca municipal está funcionando, ele precisa fiscalizar várias coisas, mas ele não vai fazer obras. Ele não vai fazer um posto de saúde. Nós precisamos entender isso. Então, esse momento é para a gente entender isso. Quais são os 3 poderes? E agora tem mais um, tá? Que a gente tem o judiciário. O que é esse poder judiciário que a gente tanto fala? São os juízes, por exemplo, imagine que alguém roubou, tá?
Digamos que alguém furtou, roubou, vai ter o julgamento. O juiz é aquele que vai julgar o caso. Quando a gente tem um mensalão, quando tem corrupção, é o juiz que julga o caso. Então, o poder judiciário, ele vai julgar, o nome já diz, julgar, judiz, quer dizer julgamento. Se você ficou alguma dúvida, manda uma mensagem, a gente está disponível aqui para qualquer dúvida. Tchau e até a próxima!